eu sou a Silmara, esse é o Momento da Leitura e hoje eu vou falar sobre as leituras concluídas no mês de setembro e o que eu pretendo ler nesse mês de outubro. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E sem enrolação, bora falar das leituras do mês passado. Setembro começou e eu consegui finalizar a releitura desse livraço, o 1984, nessa edição impecável, linda, muito caprichada da Companhia das Letras e que conta com extras absurdos. E esse livro aqui eu li no ano passado, naquela edição comum mesmo, sem ser em capa dura, em tecido, e ele já tinha se tornado a distopia da minha vida. E nessa releitura eu consegui amar a história ainda mais. Esses extras no final me fizeram ter uma percepção bem mais esclarecedora dessa história que é tão profunda e que vai nos apresentar então o Winston Smith e a sua realidade, que é viver num mundo de opressão absoluta. O Winston trabalha no Ministério da Verdade em Londres e ele vai descrevendo as suas ideias num diário e ele mostra como é viver nessa realidade em que o governo controla tudo. Todos os cidadãos são vigiados 24 horas através de teletelas, como se fossem aparelhos de televisão e que não pode ser desligado nunca. E ela não só transmite uma imagem para quem está assistindo, como ela também recebe simultaneamente tudo que ela grava, inclusive sons. E quem monitora essas gravações é a Polícia das Ideias. E dessa forma, então, eles conseguem ter o controle absoluto das pessoas, tudo que elas fazem, tudo que elas falam e tudo que elas falavam ou faziam contra o governo ou contra o grande irmão, que era o grande representante do partido, seria considerado crime e a pessoa seria punida. Só que o Winston ele trabalhava num setor que alterava as notícias de acordo com o que fosse mais conveniente para o governo. Isso não me é estranho. Então, a famigerada fake news começou a incomodar Winston, juntamente com essa sensação de escravidão, de miséria e de enganação que o partido exercia na população. E eu acho essa obra incrível, principalmente por causa da crítica que o autor faz a todo o sistema autoritário e que muitos associam erroneamente que era um ataque ao socialismo e ponto. Inclusive, os extras dessa edição ajudam muito a elucidar mais sobre esse tema, abordando inclusive as ideias políticas do autor. E se ele criticava o socialismo, então ele era um capitalista? Da mesma forma que se alguém critica a esquerda, então automaticamente ela é de direita? E justamente por essa explicação ter várias nuances e fatores que contribuem para que a resposta não seja tão simples assim, é que, ao meu ver, deixa essa obra ainda melhor. Mas eu pretendo falar disso tudo com detalhes no vídeo de resenha que em breve vai sair. E como não poderia ser diferente, essa obra foi 5 estrelas favoritada. E depois desse livraço eu dei continuidade ao projeto Lendo King em ordem cronológica de publicação e iniciei a 10ª obra publicada pelo mestre, que é A Autoestrada, e eu falei um pouquinho de cada uma dessas 10 obras e contei a minha experiência com cada uma delas no último vídeo aqui do canal, que eu vou deixar aqui nos cards, e lá eu faço um ranking de 0 a 10 com todos esses 10 livros lidos. E esse aqui, A Autoestrada, ficou na 9ª posição. E assim, esse aqui foi um livro para mim muito arrastado, muito monótono, e ele conta a história do Bart, que tá sofrendo porque vão construir uma autoestrada bem aonde ele mora e aonde ele trabalha, mas eu simplesmente não conseguia me importar. E mesmo com situações bem dramáticas rolando, eu só conseguia ter uma sensação lendo: sono. Era pegar esse livro para ler, parecia que eu tinha tomado 2 antialérgicos, um Rivotril e 1 litro de maracujina, porque era efeito instantâneo. Pegou, dormiu. Por causa disso, eu demorei horrores para terminar esse livro. E ele nem é tão grande, ele tem um pouquinho mais de 300 páginas. Para esse livro, eu fui bem generosa, eu dei 3 estrelas para ele, mas não é uma leitura que eu recomendo, principalmente para quem é um pouco mais sensível com o tema de suicídio. Eu só digo para passar bem longe desse livro. Eu acho que não vale a pena, mesmo porque tem vários outros livros do King que abordam essa temática, só que de uma forma com muito mais responsabilidade. Então eu vi uma problematização aqui com esse livro. Próxima leitura concluída do mês foi mais uma para o projeto de distopias, que foi O Absurdo,
Admirável Mundo Novo, e esse livro bugou total a minha cabeça. Por quê? Aqui ele mostra uma realidade futurista e as pessoas nascem por inseminação artificial. E cada pessoa já nasce com um certo grau de aptidão para trabalhar em setores diferentes. Dessa forma, então, todos são divididos por castas, em que, por exemplo, os alfas eles têm mais aptidão intelectual e os gamas têm mais aptidão para serviços braçais. E esses traços eles já foram pré-estabelecidos lá na hora de manipular o embrião. Então eles conseguem saber e controlar, tipo, se eles estão vendo que está diminuindo a quantidade de gente que tem aptidão para serviços braçais, bora então manipular uma maior quantidade de embriões para essa finalidade. Dessa forma, então, nenhum setor fica desfalcado e todo mundo é necessário. E o slogan que eles seguem é comunidade, identidade e estabilidade. E eles realmente dão muita importância para a estabilidade, eles pregam isso acima de tudo. Então, nessa realidade, por exemplo, a religião foi abolida porque ela é responsabilizada por muitas instabilidades nas pessoas. O sentimento das pessoas acaba se tornando algo supérfluo. Não existe mais esse conceito de família, de pai, mãe, porque, todo mundo nasceu superficialmente. E você se relacionava com as pessoas, mas sem estabelecer nenhum vínculo afetivo. Todo mundo tinha pique para fazer tudo, mesmo que a pessoa tivesse uma idade avançada, porque a ciência e a tecnologia conseguiram fazer com que a velhice fosse abolida. E todo mundo nessa realidade, eles são condicionados desde quando eles são bebês a serem felizes e satisfeitos com o que eles têm. E ninguém aqui parecia passar nenhum tipo de necessidade. E aí, eu me peguei pensando, será essa uma realidade tão ruim assim? Serei eu um robô desprovido de sentimentos? Será que eu preciso rever as minhas prioridades? Minha vida é uma mentira? Enfim, tantos questionamentos fizeram o meu cérebro fritar, ainda mais nesse calor. E muito em breve também eu vou trazer resenha desse livraço que eu amei, dei 5 estrelas, favoritei. E ele tá ali do ladinho de 1984 nas minhas distopias preferidas da vida. Inclusive, deixem aqui nos comentários quais desses dois vocês preferem ver primeiro uma resenha aqui no canal. Daí então eu iniciei para esse mês de outubro, mês de Dia das Bruxas, mês das trevosidades. Por que não começar com um clássico do terror, o Drácula do Bram Stoker? Esse daqui eu já comecei, eu tô aqui na página 92 e eu já posso adiantar que eu tô apaixonadíssima por essa leitura. Ela é narrada através de cartas e de diários, e mesmo que essa obra seja de 1897, eu tô achando incrível e um absurdo como essa leitura é gostosa, é fluida, ela te prende. Eu fiquei realmente chocada positivamente com essa primeira impressão e eu acredito muito que ela vai se manter assim até o final. Iniciando então a TBR de outubro, eu vou finalizar então essa pequena obra, que apesar dela ser aí um calhamacinho, eu acredito que eu vou terminar logo, porque realmente ela tá sendo uma leitura muito fluida. E aqui a gente conhece a história do Jonathan Harker, que vai até o lar do Conde Drácula na Transilvânia para tratar de assuntos imobiliários. O Conde tá comprando uma casa em Londres e o Jonathan vai lá para cuidar desses assuntos burocráticos, falar mais sobre a casa, sobre a região que o Drácula não conhece, até que o Jonathan percebe que ele se tornou um prisioneiro do Conde. E aí coisas começam a acontecer de uma forma bem sinistra. Então eu já tô amando, fora que, nessa edição incrível e impecável da Darkside, uma edição toda trevosa, com fitinha, ela também tem algumas ilustrações, esse corte de páginas brilhoso, lindo, que parece uma bíblia, só tem um conteúdo um pouquinho diferente. E esse combo todo, pra mim, deixa a experiência de leitura ainda melhor. Próximo da TBR que eu pretendo concluir esse mês é o Cujo, nessa edição também lindíssima da Biblioteca Stephen King, com essa patinha super fofa na capa. E aqui justamente essa obra vai contar a história do Cujo, que é um São Bernardo que é mordido por um morcego e vira o próprio capiroto. Só que assim, eu sempre vou torcer pelo cachorro. Então, eu já tô sofrendo por ele e já acho, inclusive, que essa leitura vai ser bem emocionante pra mim. Estou preparada? Não estou preparada. Mas, vamos lá. O próximo livro que eu pretendo finalizar esse mês, eu não tenho ainda o livro físico,
Então eu vou ler ele em e-book, que é o Dança Macabra, também do Stephen King, e esse é o primeiro livro de não ficção publicado pelo autor. E como outubro tem toda essa vibe de terror, Halloween e tal, vai super coincidir, porque aqui o King aborda esse fascínio que a gente tem por esse gênero, né, que é o horror, o terror, e ele fala bastante tanto desse gênero na literatura quanto também no cinema. E ele justamente vai falar como esse tema é explorado por esses formatos e como eles nos causam sensações, emoções, e parece que ele dá infinitas dicas de obras literárias e obras cinematográficas desse gênero. Esse livro ele é meio grandinho, ele tem aí quase suas 500 páginas, então eu não sei bem se eu vou conseguir finalizar esse mês, mas seguirei tentando. Se você gostou desse vídeo, já aproveita para se inscrever aqui no canal, para acompanhar aí as próximas resenhas e os pitacos que eu vou dar desses livros. Se você gostou desse vídeo, também já senta o dedo no botão de curtir, que ajuda bastante o canal a crescer. E também me contem aqui nos comentários se teve alguma dessas leituras que vocês já fizeram, o que vocês acharam, se vocês gostaram. Aqui embaixo eu vou deixar o link das minhas redes sociais e da minha wishlist. E muito obrigada por assistir até aqui. Desejo excelente leitura para todos, um beijo e tchau!